Graça e paz do Senhor seja com todos. Eu quero meditar na palavra do Senhor com você. Temos feito uma série de meditações na primeira carta de João e hoje eu gostaria de ler e meditar no texto que se encontra em 1 João, no capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Por favor, se quiser, acompanhe comigo a leitura. 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar ao Senhor neste momento? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e agradecemos, Pai querido, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai querido. Agradecemos, Senhor Todo-Poderoso, pelo Teu cuidado e suprimento para as nossas vidas, Papai. E neste momento em que vamos meditar na Tua palavra, pedimos, Senhor, que o Senhor esteja vindo ao encontro dos nossos corações, Pai querido, e perdoando, Senhor, os nossos pecados, Pai querido, aquilo que porventura nós tenhamos feito que desagradou o Senhor no decorrer deste dia, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor ajude-nos a vivermos, Senhor, em obediência ao Senhor, em santidade e em sincero arrependimento, Pai. Paizinho, nós oramos também para que o Senhor tome da tua santa palavra agora, Pai querido, que foi lida e que será meditada, Pai, e que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, utilize, Senhor Todo-Poderoso, essa palavra para falar aos nossos corações, para falar às nossas mentes, Pai querido, para conduzir, Senhor, mudanças no nosso ser, no nosso coração, na nossa vida, aquilo que nós precisamos, Pai querido, mudar, aquilo que nós precisamos, Senhor, praticar, que a tua mão seja sobre nós, Pai querido, para nos abençoar, para que a tua palavra se torne uma realidade prática nas nossas vidas. Oramos, Senhor, por cada pessoa, Pai querido, que vai assistir esta mensagem, Pai querido, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor trate com essas pessoas, que o Senhor use a tua mensagem, Pai querido, da tua santa palavra como instrumento de edificação e crescimento para o teu povo, Papai. É o que eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. O Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, dentre outras coisas, ele orou da seguinte forma ao Pai, pedindo o seguinte: Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Este texto da oração sacerdotal do Senhor Jesus está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, dos versos 14 ao 16. De forma semelhante, o apóstolo João, ao escrever esta primeira epístola que nós temos estudado, ele pretendeu trazer também uma mensagem aos seus destinatários, que são a igreja daquela época como um todo. Assim como anteriormente ele orientou os irmãos, demonstrando que uma das marcas que fazia distinção da igreja era conhecer a Deus, agora ele indica como uma outra marca o não amar o mundo. Então isso se constitui num desafio para nós. Precisamos conhecer a Deus, no entanto também precisamos tomar cuidado com o mundo, que é um sistema de coisas que tenta nos assediar e por vezes nos afastar de Deus, e que nós vamos ver a definição correta dele no decorrer da nossa meditação. O apóstolo João, ele escreve a sua carta como uma orientação para a igreja fiel. A ideia dele é confrontar a heresia gnóstica, e no texto em que fizemos leitura nós temos um apelo para os verdadeiros cristãos
a que não amem o mundo e as coisas que há no mundo. Estabelecendo, inclusive, alguns motivos que demonstram que o verdadeiro cristão ele deve ter um relacionamento de amor com Deus, de separação do mundo e de obediência à vontade de Deus. Esses motivos estabelecidos por João não são apenas destinados à igreja daquele tempo, mas eles também se aplicam à igreja dos nossos dias, eles também se aplicam à nossa vida. Então, vamos observar nessas palavras inspiradas do apóstolo João, por que motivos ou por quais motivos um cristão não deve amar o mundo. Em primeiro lugar, João ele diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. É o que está escrito no verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra mundo, nesse texto, ela é usada por João para definir um mundo caído. É um mundo distante de Deus, um mundo que é inimigo de Deus, um sistema de coisas dominado e regido por Satanás. Lá em 1 João 5,19, o apóstolo João diz que o mundo ele jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno. Então ele é totalmente contrário ao reino de Deus, ao qual os cristãos pertencem, irmãos. E ainda, neste contexto, o mundo e as coisas que nele há não incluem as pessoas, é preciso dizer isso, não incluem as pessoas que vivem no mundo. Pois a respeito dessas, a palavra de Deus ordena que amemos. Inclusive, João usa a mesma palavra mundo com um outro sentido lá em João 3,16, onde está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo de João 3,16 é o mundo daqueles que pertencem a Deus, ou daqueles que um dia pertencerão a Deus, que serão alcançados pela graça de Deus. E não é o mesmo mundo que jaz no maligno. Quando nós falamos do mundo, definido aqui por João como um mundo mau, como um mundo que é inimigo de Deus, como um mundo que é inimigo do reino de Deus, ou contrário ao reino, uma coisa que nós precisamos considerar é que nós vivemos em contato diário com este mundo, esse mundo mau, esse sistema de coisas regido por Satanás. E a mensagem de João aqui ela é bem clara, para que tomemos cuidado e não criemos certos vínculos, certas ligações, certos amores por coisas que não agradam a Deus. Então o apóstolo dá o primeiro motivo por que não devemos amar o mundo e as coisas que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é o que o texto bíblico diz. João está dizendo aqui que é impossível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. As duas coisas se excluem, ou nós amamos a Deus ou nós amamos ao mundo. Quando nós vamos olhar uma tradução mais próxima do original, da língua original em que esse texto foi escrito, ela nos dá uma ideia mais clara do que João quer nos dizer, porque ela seria traduzida da seguinte maneira: o amor de Deus, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está dentro dele. É isso que João quis dizer. É algo do íntimo, é algo do coração, é algo do interior do ser humano. Ou seja, João está fazendo aqui um contraste e afirmando que pessoas que amam o mundo nunca amaram a Deus. O primeiro parágrafo aqui, então, ele é um alerta para a igreja. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. O segundo, ele faz uma constatação, um reconhecimento a respeito daqueles que amam o mundo. Eles não pertencem a Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Em segundo lugar, as coisas do mundo elas não procedem de Deus. O verso 16 do texto que nós fizemos leitura, ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, irmãos, o apóstolo João, ele não deixa vago aqui, ele não deixa subentendido, ele não deixa no ar quais são as coisas do mundo, mas ele dá uma qualificação e faz uma distinção em 3 classes das coisas que são do mundo. E a primeira é concupiscência da carne. Precisamos considerar que a palavra concupiscência aqui, ela significa um forte desejo pelas coisas da carne ou da natureza pecaminosa no homem. A ideia de carne aqui é a ideia de natureza pecaminosa que está presente no homem. Ainda que os verdadeiros cristãos, eles já não estejam mais debaixo do domínio do pecado, porque ao nascerem para uma nova vida, ao se tornarem novas criaturas, uma das coisas que foi quebrada no cristão ou nos cristãos foi o domínio que o pecado exercia sobre os cristãos. O que é diferente totalmente daquelas pessoas que vivem no mundo, que vivem na prática do pecado, que são escravas do pecado e que sentem prazer no pecado. O cristão é diferente disso daí. Os que vivem no mundo não estão totalmente livres do pecado, e o convívio com o mundo pecaminoso, fortemente atraído pelo pecado, ele pode fazer também com que mesmo crentes verdadeiros, ainda que o pecado não tenha mais domínio sobre eles, possam se sentir atraídos ou mesmo se deixar envolver por um desejo pecaminoso da carne. O melhor texto bíblico para destacar as características desses desejos da carne, ou da concupiscência da carne, é o texto de Gálatas 5, do verso 19 ao 21, que nos diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse texto deixa claro que tais práticas elas não são constantes na vida do cristão. A palavra os que tais coisas praticam, ela é colocada no texto aqui na sua língua original, demonstrando a ideia de pessoas que vivem na constante prática do pecado, que não é o caso do cristão. E que a maneira de preveni-las é andar em um relacionamento com Deus. O texto, no seu contexto, diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Aí, em segundo lugar, é destacado como obra da carne também, ou como coisas do mundo aqui, a concupiscência dos olhos. Outra coisa que há no mundo. É essa forte atração pecaminosa por tudo que os olhos veem e que pode envolver e seduzir os cristãos, se eles não estiverem atentos, se eles não estiverem vigilantes, se eles não estiverem bem fundamentados na palavra de Deus. Aqueles que não têm uma prática adequada de comunhão com Deus podem ser atraídos por o forte desejo dos olhos. Os nossos olhos, vivendo a vida que levamos em contato com um mundo morto, estão sujeitos à exposição às mais diversas depravações morais que podem ser vistas através da televisão, da internet, ou mesmo ao vivo, no dia a dia, relacionando-se com as pessoas. E nós precisamos tomar uma postura ativa em relação a tais pecados. Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, ele alerta, falando a respeito do adultério. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É Mateus capítulo 6 e versículo 27. Ou seja, aqui Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, nos dá um exemplo de pecado que pode ser cometido através dos olhos.
O simples fato de olhar de maneira impura, com intenção impura no coração, para uma mulher, já é um pecado que perante Deus é considerado adultério. Ou seja, há que se vigiar os olhos, há que se estar atentos para aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. E não só no aspecto da imoralidade, mas coisas que nós observamos e que nós ouvimos que podem contaminar a nossa mente. Quando nós atentamos para pessoas que falam mal da vida dos outros, quando nós atentamos para situações de injustiça, e quando nós não pesamos isso bem nas nossas vidas, e quando somos parciais em alguns julgamentos, algumas análises que nós fazemos de coisas que nós observamos no mundo e que nós não tomamos como base a palavra de Deus para esses julgamentos ou para tomarmos uma decisão a respeito de algo, de muitas maneiras os nossos olhos podem nos levar ao pecado. Por isso nós precisamos estar atentos a eles. Diante de um mundo perverso, nós precisamos escolher ter olhos santos, olhos purificados. Em terceiro lugar, o texto que nós fizemos leitura destaca como algo que há no mundo a soberba da vida. Uma das características principalmente das pessoas mundanas. A ideia de soberba é a ideia do orgulho por aquilo que possuem ou aquilo que pensam ser. Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, a dinâmica do mundo é esta, onde o valor das pessoas ele é medido pela sua beleza exterior, é medido pela sua riqueza, é medido pelo seu status. O filósofo Aristóteles usou a palavra grega para soberba, para definir o homem que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que realmente não tem. Então, quem é o soberbo? Aquele que pensa a respeito de si mesmo mais do que ele é, ou que tenta transparecer para os outros mais do que ele é. E nós nos deparamos diariamente com muitas pessoas assim, e devemos de vigiar para que em nenhum momento os nossos corações se inclinem para esse tipo de pecado. Tomemos cuidado como cristãos para mantermos a nossa humildade, reconhecimento de que tudo que temos e somos vem de Deus. Estejamos fortalecidos no Senhor nesse aspecto, para não nos tornarmos vítimas da soberba. O motivo pelo qual, então, um cristão deve vigiar em relação à maneira como o mundo pode influenciá-lo é porque todas as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo, é o que diz o texto. Um cristão é identificado pela santidade em seus desejos e na maneira da sua conduta. É preciso que sejamos santos, é preciso que sejamos reconhecidos desta maneira. Terceiro e último lugar, o texto bíblico diz que o mundo passa e a sua concupiscência. Verso 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Terceiro motivo pelo qual o crente deve vigiar em relação à maneira como o mundo pode exercer influência sobre ele é que o sistema de coisas governado por Satanás, esse mundo caído, manchado pelo pecado, distanciado de Deus, o mundo que é contrário ao reino de Deus, o mundo que odeia o Deus que nós amamos, esse mundo ele está com os dias contados, irmãos. Naquele tempo de João, já havia essa convicção de que o mundo iria passar. Quanto mais nós hoje, já passado tanto tempo, crendo e orando para que o Senhor venha, não devemos de tomar cuidado com este mundo. Da mesma forma, toda a concupiscência, todo o veneno espiritual que o mundo dissemina, que o mundo semeia, que o mundo lança, está contado junto com ele.
Essa é uma boa regra para o cristão diante das situações, diante das tentações que o mundo coloca perante nós, diante das ofertas do mundo. O que o mundo pode nos oferecer é passageiro, irmãos. E um dia será julgado, condenado e destruído. João está dizendo, o mundo com as suas coisas, com as suas concupiscências e pecados, vai passar. Então, se esse mundo vai passar, se ele vai ser condenado, se ele vai ser destruído, ele não tem nada a nos oferecer. No entanto, note que o texto afirma que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o contraste entre o passageiro e o eterno. O mundo tem coisas passageiras para nos oferecer. Deus, o seu reino, a sua palavra, tem coisas eternas para nos oferecer. E isso é o motivo pelo qual vale a pena ser fiel. A recompensa da obediência não está apenas nessa vida, quando Deus nos abençoa, mas está na eternidade com Deus para aqueles que são seus filhos. Sejamos obedientes, saibamos que o mundo vai passar. Eu quero concluir a nossa reflexão. Nós vimos, portanto, nas palavras de João para a igreja, uma ordem. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós vimos também os motivos. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e toda a sua concupiscência, mas quem faz a vontade do Pai permanece para sempre. Eu gostaria de encerrar fazendo 3 aplicações em relação àquilo que nós meditamos. Primeiro, a ordem dada pela palavra de Deus é que não amemos o mundo. Contudo, esta ordem ela não nos isenta de influenciarmos o mundo. O papel do cristão no mundo é, odiando os seus princípios carnais e diabólicos, influenciar aqueles que podem ser influenciados com os princípios de amor, graça e misericórdia, que são as características daqueles que fazem parte do reino de Deus, como nós. Em segundo lugar, devemos de considerar que é o amor de Deus em nossos corações, que foi derramado no coração dos eleitos, que nos fortalece e nos imuniza contra as tentações do mundo. Cultivemos um relacionamento de amor, de apreciação, de gratidão a Deus. Pois à medida que fortalecemos esses laços, irmãos, cada vez mais nós vamos nos distanciar do pecado que nos tenta, do pecado que tenta nos envolver, do pecado que tenta nos afastar de Deus. Terceira e última aplicação. Naquilo que diz respeito a nós, cristãos no caso, pois as coisas que pertencem a Deus, o Senhor faz, o Senhor age naquilo que diz respeito a Ele, mas naquilo que diz respeito a nós, nos esforcemos a cada dia por fazer e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade, ela está expressa na sua palavra, na palavra de Deus. Tornemos a Bíblia Sagrada uma companheira e uma conselheira para as nossas vidas. Pois à medida que nós lemos esta palavra bendita, esta palavra inspirada por Deus, nos apropriamos das suas verdades, aplicamos as nossas vidas, praticamos, conduzimos as nossas vidas de acordo com essa orientação, elas são a própria voz de Deus nos conduzindo para fazermos a sua vontade, para glorificarmos o seu nome e para amarmos a Ele
como a palavra de Deus nos diz aqui, porque o amor dele é que deve estar no nosso coração e não nenhum outro amor. Que Deus nos ajude com isso. Deus nos ajude a praticarmos essa realidade, a sermos servos de Deus que meditam na sua palavra e que a sua palavra faça de nós servos cada vez mais semelhantes a Cristo, para a glória de Deus Pai. Que Deus, Ele nos abençoe e aplique às nossas vidas a sua bendita palavra. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos deu a palavra inspirada. Ela chegou até nós, ela tem moldado a nossa vida, ela tem moldado o nosso caráter. Ela tem permitido, Senhor, que nós sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus, o teu Filho. Senhor, abençoa as nossas vidas, Pai querido, de maneira que o nosso amor sincero esteja depositado em Ti, Papai. Esteja depositado na Tua vontade, Papai querido. Esteja depositado em ser obediente a Ti e amar verdadeiramente o Senhor por meio da prática da Tua palavra, Paizinho. Não deixa, Senhor Todo-Poderoso, que nós sejamos enganados, seduzidos, atraídos pelo mundo, Senhor, que oferece, Senhor, para nós apenas coisas passageiras e que nos distanciam do Senhor. Que nós possamos, pela obra do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra poderosa, estarmos mais próximos de Ti, Pai querido, para vivermos em obediência ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai querido, por esse momento de meditação que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Pai querido, que ouvir esta mensagem, Senhor, e que esta mensagem possa ser de edificação e de transformação para a vida do Teu povo e de glória para o Teu nome, Papai. Muito obrigado por este momento. Eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem, que Deus abençoe a sua vida por meio desta palavra. Até a próxima oportunidade.